Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal, com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à sua videoaula de número 10 do seu curso Projetos Executivos, né? Aqui com o software SketchUp. Pessoal, na aula de hoje nós vamos começar a falar de um assunto bem legal, aí um tanto quanto importante, tá? Nós vamos falar sobre relatório de quantitativos aqui no SketchUp, tá? Eu sei que para muitas pessoas isso pode ser até um pouco novidade, para outras pessoas nem tanto, mas é importante que vocês entendam assim. Existe aí nesse universo de programas que lidam com maquetes virtuais, uma tendência a deixar os projetos cada vez mais paramétricos e cada vez mais eles passíveis de você conseguir extrair informações que são da vida real. Então essa tecnologia é conhecida como a tecnologia BIM, e o SketchUp ele vem aos poucos, a cada ano ele vem melhorando as ferramentas ou implementando novas ferramentas de forma que no futuro ele se transforme cada vez mais num programa BIM também, tá? Então funciona assim. Quando a gente fala em tecnologia BIM, a gente está falando de algo que pode ser simulado, ou seja, então você tem lá uma edificação, a sua edificação ela tem materiais, ela tem tempo de obra, ela tem volume cúbico, né? O modelo 3D tem volume cúbico, tem áreas quadradas, né? Áreas, então são informações que realmente existem na vida real. Então é uma tendência a gente trazer para dentro dos programas essas informações também, tá? Então o SketchUp ele está meio que entrando aí nesta onda, né, de realmente trazer essas informações importantes aí para o modelo 3D. E isso é muito interessante para nós que trabalhamos na área, porque a gente consegue ter um programa maravilhoso de modelagem, né, um programa aí com a grande facilidade de modelagem, aliado, obviamente, com essas instruções e com essa possibilidade de extração dessas informações, tá? Sem falar um pouquinho difícil, pessoal, especificamente na aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre isso, mas de forma bem básica, tá? Então, eu vou mostrar para vocês alguns conceitos bem básicos, porque a gente ainda está na aula 10, né? Então, para as pessoas não ficarem aí um pouco assustadas com essa situação. E, obviamente, mais lá para frente no curso, a gente vai retornar nesses assuntos, falando aí sobre relatórios. A gente não vai se prender muito nesse assunto, tá, pessoal? Mas aí é interessante para que a gente já defina algumas planilhas, algumas tabelas que a gente possa inserir lá nas pranchas de desenho, lá no layout, tá? E, obviamente, isso é importante porque a gente consegue extrair realmente informações reais do nosso modelo 3D, tá? Então não fique muito assustado, nada aí, não vou fazer explicações mirabolantes, nem explicações de outro mundo para vocês, tá? A princípio agora são realmente conceitos mais básicos do uso dessas informações, tá? Então é assim, vamos começar entendendo assim. Eu havia comentado com vocês que aqui no nosso modelo 3D a gente ia criando paredes, né? Ia criando pisos. A gente ainda não inseriu nenhum componente ainda como janelas, portas e algo nesse sentido. Então entende-se assim, quando você tem, por exemplo, uma parede, você poderia, por exemplo, fazer essa parede bloco a bloco. Tá? Você poderia desenhar literalmente um bloco, né, de alvenaria e assentando esses blocos um no outro. Você poderia fazer a parede com espessuras, colocando ali, por exemplo, uma espessura de alvenaria, uma espessura de emboço, de reboco, de revestimento, de textura, tá? Poderia fazer tudo isso? Poderia. Mas, pessoal, isso deixa os projetos 3D extremamente sobrecarregados, tá? Eu entendo que tem alguns profissionais que preferem até fazer assim, né, deixando mais realismo ainda no seu modelo 3D, mais realismo ainda no projeto executivo. Mas é interessante você entender o seguinte, para se fazer isso vai deixar pesado, como eu comentei. Só que o programa ele te oferece ferramentas que vai meio que te auxiliar nesse cálculo, ou nessa somatória, ou nessa multiplicação de materiais e componentes que você for utilizar na edificação. Por exemplo,
Nós fizemos então aqui as paredes, não foi? Ó, as paredes. Quando você seleciona as paredes, vindo aqui informações da entidade, o próprio programa ele já vai te dar todos os cálculos cúbicos aqui, ó, volume cúbico de tudo isso daqui. Olha lá. Se você entrar no grupo e clicar em uma determinada face de uma parede, ele já vai te dar a informação da área quadrada. Olha só, então essa parede aqui, ó, tem 11, essa outra aqui, ó, já tem 12, tá? Ó, essa daqui já te dá 12 e 15. Ou seja, então com estas informações aqui, ó, você já consegue fazer uma anotação, podemos dizer assim, né, num caderno ou numa tabela, ou numa planilha, e conseguir orçar, por exemplo, um determinado serviço. Tá? Por exemplo, você vai colocar aqui, vamos fazer um exemplo, vamos colocar aqui, por exemplo, uma pastilha no banheiro. Quanto que você cobraria para colocar uma pastilha? Ou quanto que um pedreiro cobraria para colocar uma pastilha? Considerando já mão de obra, material, argamassa, tudo já. Então, supomos lá que você vai cobrar valor X, sei lá. Então, se você clicar aqui, você já tem uma base, ó. Essa parede aqui, ó, ela tem 7,62. Então, você vai fazer uma multiplicação e ver o valor exato que você pode cobrar, por exemplo, para colocar uma pastilha, um revestimento nesse banheiro, somente nesta parede. Tá? Então, vai ter uma variação. Obviamente que você vai ter que pesquisar preço de mercado e tudo isso. O preço do produto em si e mais, como eu comentei, argamassa e algo mais. Tá? Então, o programa ele te dá essas informações. Agora, uma coisa interessante que tem aqui no SketchUp, pessoal, é quando você cria um elemento como componente, você já consegue começar a embutir preço nele. Então, por exemplo, suponhamos que você vá desenvolver uma porta. Então, você foi lá, modelou literalmente a porta, como eu comentei na aula passada, tá? Você foi lá, fez o componente, colocou a dobradiça, colocou a maçaneta, batente, tudo bonitinho. Criou o componente. Na hora que você cria o componente, então você pode pôr o nome, pôr tudo bonitinho e pode pôr o preço também, tá? Então, a partir dali, você já está criando uma sequência lógica de objetos ou de elementos no seu modelo 3D com preço, com nome e com preços. Então, o que vai acontecer? Você tendo essa informação, nome, preço, o que você vai ter? Depois você terá a quantidade, nome e preço. Então, o que você tem? Você tem uma tabela, tá? Vamos ver mais ou menos como é que funciona? Como eu comentei, serão instruções aí um tanto quanto mais básicas para vocês entenderem, tá? Olha só, eu vou, por exemplo, aqui baixar um componente, tá? Eu vou vir aqui, ó, em janela 3D Warehouse, tá? Para fazer isso, obviamente, que eu tenho que estar conectado com a internet, tá? Para usar o 3D Warehouse. Lembrando que as opções de 3D Warehouse só funcionam em versões Pro, tá bom? Tá, pessoal? E tem que estar, obviamente, conectado à internet. Então, vamos baixar aqui, ó. Vou digitar porta de 80. Ó, vou digitar só assim, ó, porta de 80, aperto o Enter. Então, a gente vai ter aqui várias portas de 80 centímetros, ó, tá? Ó. Vou pegar essa branca simples aqui, ó, e vou baixar ela, tá? Vou concordar com os termos de uso e vou clicar em Sim para carregar para dentro do meu projeto. A partir desse momento, pessoal, esta porta, ela faz parte do meu arquivo, do meu modelo 3D, tá? Então, eu vim aqui no dormitório superior e vou colocar ela provisoriamente aqui, ó. Tá? Deixa eu só virar ela para a gente colocar ela do jeito certo, tá? Vou clicar, ó, no componente, tá? Depois vai ter aulas específicas sobre inserção de componentes, tudo bonitinho. Eu vou explicando. Mas a princípio, ó, ela veio tortinha. Eu vou usar esse comando aqui, ó, o rotar, e vou clicar numa face que esteja no mesmo local que eu inseri o componente. Então, eu vou clicar aqui, ó, para o lado vermelho e vou girar ela para o lado verde, tá bom? De forma que a maçaneta aqui, né, a fechadura ficou para o lado correto, para o arco abrir para lá. Tá? Deixa eu só confirmar o tamanho dela aqui, ó, daqui para cá eu tenho exatamente 80, tá? Então, e a altura também, deixa eu só pegar a altura dela aqui. Ó, daqui até lá em cima. Vamos ver. A gente tem 2,10. Perfeito, ó, a porta perfeita para o nosso projeto.
Só que a parede nossa tem 15. Deixa eu só confirmar também aqui se ela tem 15 de espessura. Maravilha! Tudo certinho, né? Então, ó, vou trazer para cá e vou clicar bem nesse canto aqui. Olha lá, pessoal, a porta inserida bonitinha lá, ó, no nosso projeto. Olha lá, que legal, tá? Agora, você vai observar que esta porta, ó, quando você clica nela, ela é um componente. Olha só, a pessoa que fez a porta colocou o nome dela, obviamente, só que não colocou preço, ó, não tem tamanho, não tem essas outras informações, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer assim, ó, deixa eu só fazer uma cópia aqui para o lado. Ó, vou fazer uma cópia, Ctrl, e vou colocar aqui, ó. Vou clicar aqui, vou colocar nesse cantinho. Eu posso rotar ela, girar ela, ou eu posso clicar com o botão direito do mouse, vir aqui, ó, em virar, e aí eu vou virar no componente vermelho. Se eu clicar no vermelho, a maçaneta já fica para o outro lado. Só que a soleira tem que ficar para fora. Então eu clico nela, botão direito, virar no eixo verde componente, tá? Ó, para ficar certinho lá. Só ajustar ela aqui um pouquinho para ficar certinho na parede. Muito bem, olha lá, soleira e a maçaneta virada para o lado perfeito, né? Deixa eu apagar a iluminação. Olha lá. Então eu tenho duas portas que são componentes. Essa daqui, pessoal, ó, eu vou meio que renomear ela, tá? Ó, vou vir com o botão direito e vou pegar a opção aqui, ó, editar componente. Quando eu venho na opção editar componente, eu vou mexer na estrutura do componente, tá? Então eu posso fazer qualquer mudança nesse elemento aqui, ó, e observem que está alterando a outra. Então deixa eu só sair fora aqui um pouquinho, porque eu não quero que altere a outra. Então botão direito e vou tornar único, tá? Para não ter problema com esse outro de cá, tá? Então olha só, esse daqui, ó, se eu quiser editar, botão direito, eu venho aqui, ó, em editar componente. Aí eu posso vir aqui e fazer as mudanças que eu quero nesse objeto, tá? Porque, na verdade, os componentes são elementos que estão dentro do outro. Então, aqui é grupo, aqui tem face, aqui tem batente, tem fechadura e algo mais, tá? Não é o que a gente quer no momento. Então, vou clicar aqui fora. Vou só clicar em cima dele e vou colocar aqui, ó, porta de 80. Vou colocar assim, 80 centímetros e vou colocar assim, ó, código 10. Só para mim saber. Eu poderia pôr um nome ou uma marca, qualquer coisa aqui para me distinguir ela, tá? Então, ó, quando eu clico nela, aparece lá, ó, porta de 80, código 10. Esta outra aqui, ó, eu vou selecionar, porta de 80, vou colocar código 20. Bom, então eu tenho duas portas. Essa daqui, ó, tem o seu devido nome, essa é a 20 e essa daqui, ó, é a 10. Legal até aí? Tranquilo, né? Bom, aí eu vou selecionar essa daqui e aqui embaixo, ó, tá vendo aqui, ó, onde está preço? Eu vou dizer que esta porta aqui custa R$ 450. Vou colocar assim, ó, R$ 450,70. Então aqui eu tenho que pôr ponto, tá, pessoal? Ó, 70 centavos. Olha lá. Tudo bem? Então quando eu clico, ó, aparece lá, ó. Essa daqui, ó, eu vou dizer que ela custa 450,90 centavos. Olha só, um pouquinho mais cara, tá? Então, são portas diferentes. Ó, essa é 70, essa é 90. Tranquilo até aí? Outra informação muito importante, pessoal, que a gente precisa colocar nos componentes é com relação ao tipo. O tipo define se esse elemento, o que é esse elemento. Principalmente quando você está trabalhando com a linguagem BIM, que possivelmente no futuro você queira levar para outros tipos de programas. Então vejam só, a gente precisa inserir algumas etiquetas nesses objetos, tá? Como é que a gente faz? A gente vai vir aqui, pessoal, ó, e vai clicar com o botão direito e nós vamos colocar classificador, tá? Vai surgir aqui, ó, esse camaradinho aqui, vou deixar ele nesse canto. E a gente precisa classificar componentes, tá? A princípio aqui na aula, pessoal, eu estou classificando somente as portas, tá? Mas depois eu vou explicar para vocês como classificar as paredes e fazer levantamento das paredes também, tá bom? Então entende-se assim, eu quero colocar o tipo nestas portas, tá? Se eu tivesse uma janela aqui, eu colocaria o tipo
Janela. Se eu tiver parede, eu coloco tipo parede. Então, eu tenho que definir o que é na vida real. Eu não posso colocar uma etiqueta de janela em uma porta. Eu não posso pôr uma etiqueta de parede em uma porta. Então, cada um tem que ser aí o seu respectivo elemento, tá? Outra coisa importante também, ó, tá vendo aqui em Default Tray? A gente vai vir aqui em Janela, Default Tray, e nós vamos colocar estrutura, provisoriamente. O que a estrutura nos mostra, pessoal? A estrutura, ela funciona basicamente assim, ó. Vejam só. Eu tenho aqui, ó, no meu projeto, esse é o projeto, o nome do curso, ó, tá? Eu tenho nele aqui, ó, vários grupos. Tudo isso daqui foi o que a gente fez, ó. Tudo aqui é grupos que a gente tem. E como eu trouxe dois elementos para dentro do meu arquivo, apareceu aqui então, ó, porta de código 20 e a porta código 10. Legal até aí? Só que esta minha porta, quem fez ela, colocou lá, como eu comentei, batente, colocou fechadura, folha da porta. E o que significa isso? Que dentro aqui, ó, da minha porta, se eu clicar no sinalzinho de mais, eu tenho outros elementos. Ó. Eu tenho um grupo, depois dentro desse grupo eu tenho um outro grupo, depois desse grupo eu tenho um outro grupo, tá? E pode ser que seja infinito. A pessoa pode ter usado aqui centenas ou dezenas de grupos para fazer somente esta porta. Tá bom? Então, aqui, ó, a estrutura, ela nos dá esta informação, tá? Ó, o painel estrutura. Tem outras funções mais avançadas que vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Mas por que eu deixei aqui para mostrar para vocês? Para a gente definir isso daqui, ó, os tipos, tá? Vejam só, quando eu clico então na minha porta, eu venho informações da entidade, eu tenho todas as informações aqui, ó, mas eu não tenho tipo. Olha só, o tipo está vazio, tá? Então, o que a gente faz? Ó, a gente vem aqui, ó, seleciona, pode ser por aqui, ou se você quiser clicar aqui na etiqueta, vai aparecer exatamente a mesma janela, tá? Aí o que vai acontecer? A gente não tem aqui nesse arquivo, como a gente abriu ele em branco, este template não tem os classificadores. A gente precisa baixar ele da pasta original do SketchUp. Então você vai selecionar aqui, ó, classificações e vai vir em importar. Você vai clicar em importar, o SketchUp vai abrir a pasta original, ó, SketchUp, Classifications, e vai trazer esse arquivo com extensão SKC. Tá? Você vai clicar aqui em abrir e ele vai carregar para dentro do seu arquivo. Olha lá, apareceu, tá? E aí você pode fechar tranquilo. Quando você vir aqui agora, ó, na etiqueta, você vai clicar na etiqueta, a etiquetinha vai te pedir para clicar em alguma coisa. Bom, mas que tipo de coisa? Você precisa definir. Então você vai colocar aqui, ó, tipo de porta. Você vai clicar aqui do lado, ó, o último que a gente carregou, ó, ele está aqui. Então o que você vai fazer? Você vai vindo aqui por busca. Isso daqui não é uma porta? Então, pessoal, esses filtros aqui, eles vêm todos em inglês. Então você vai ter que ir digitando em inglês. Se você tiver um pouquinho de dificuldade, dá um pulinho no Google Editor, coloca lá, por exemplo, eu não sei como é que se escreve parede em inglês. Então você digita parede, aí ele vai te mostrar que é o wall, que janela é window, que porta é door. Então você consegue fazer uma busca legal. Então, ó, eu vou pegar essa minha etiqueta. Essa minha etiqueta vai ser do tipo door, que é de porta. E aí sim eu venho e clico na porta. Olha lá. Então, olha só o que acontece, pessoal. Aqui, ó, na entidade, na informação da entidade, eu tenho agora o nome da porta, o preço e o tipo. Tudo bem? Olha lá, aparece que ela é do tipo door. Tudo bem? Se eu clicar agora nessa daqui, ó, essa daqui também passa a ser do tipo door. Então, por exemplo, se eu tiver janelas, se eu inserir janelas no meu projeto, eu pego a etiquetinha, clico aqui e aqui eu digito window. Olha lá, tem o window. Tá? Se você quiser, clique em simplificar, aí ele vai te mostrar um filtro aqui maior dos elementos, olha lá. Tá? Ou se você quiser, pode digitar, ó, o nome por inteiro, ó, wall, que é parede, parede cortina, ó, tem vários tipos de paredes aqui, ó, tipos de parede. E isso é extremamente importante para você classificar os seus objetos aí no SketchUp. É obrigatório fazer isso, pessoal? Não, não é obrigatório. Agora, se você precisa transformar o seu projeto literalmente em um projeto paramétrico ou um projeto que tenha todas as informações, aí você tem que ter todo esse trabalho de renomear os componentes, de colocar preço e de colocar tipo. Isto é importante, tá? Feito tudo isso,
a gente vai extrair um pequeno relatóriozinho aqui, só para me mostrar para vocês, né? Para eu mostrar para vocês. E aí, como eu comentei nas outras aulas um pouquinho mais para frente, a gente vai definindo todos os objetos e os classificando, tá? Eu vou só classificar esse aqui, ó. Vou colocar o wall, tá? Ah, só que é o seguinte, ele não é componente, tá? A parede não é componente. Eu vou só pegar esta parede daqui de cima, ó, e vou salvar ela como um componente, tá, pessoal? Ó, vou criar um componente. Era um grupo, mas eu vou criar um componente. Vai se chamar assim, ó. Paredes do andar superior. Tá bom? Olha lá. Aí você pode pôr uma descrição. Vamos supor, tá, que é apenas uma hipótese, que a pessoa cobre aqui 60 mil reais para fazer toda essa parte de cima. Ou seja, considerando aqui mão de obra e materiais somente do grosso, tá? Sem os acabamentos. Só alvenaria mesmo. Então vamos colocar aqui um preço 60 mil. Ó, 60, tá? Aí eu coloco mais 3 zeros, ó, 1, 2, 3.00, tá bom? E o tipo aqui, ó, a gente vai vir aqui e já coloca, então, por aqui mesmo, já colocamos wall. W com 2 L's, tá? Ó, wall. Perfeito. E aí, criamos. Então, nós temos aqui, ó, um componente chamado paredes, ó, paredes do andar superior. Legal? Então, nós temos lá duas portas e esta parede configurada, né? Então, nós vamos vir aqui agora, pessoal, ó, em arquivo, tudo bem? E nós vamos vir aqui, ó, em gerar relatórios, tá? Você vai clicar aqui em gerar relatórios, vai surgir aqui uma bela de uma janela. E é o seguinte, aqui, ó, você pode criar um novo modelo ou você pode criar vários tipos de tabelas ou de relatórios separados, tá? Quando você tem esses relatórios já criados, depois você pode exportar, importar um relatório já feito, salvar, duplicar, editar ou executar. Eu vou explicando na sequência todos eles para você, tá? Bom, nós vamos começar um novo, né? Do zero. Então a gente vai vir aqui, ó, criar um novo modelo. Quando a gente faz isso, pessoal, a gente pode definir algumas coisas aqui, ou se você quiser, você pode voltar e alterar aqui o nome, ó. Então vou colocar assim, ó, relatório simples, tá? Apenas para a gente saber aí na aula, tá? A data aqui, se você quiser alterar, ou, né, geralmente ela vem por padrão, criado por, vou colocar aqui meu nome, Ailton Brito e projeto Sobrado, tá? Muito bem, então tá feita aqui a alteração. Ele já era um relatório, um template que a gente já havia feito, salvo, né? Só alterei o nome dele, ó, relatório simples. Aí eu volto em editar. Aí ele vai vir exatamente para aquela página que a gente tinha, tá? Essa página aqui ela é bem intuitiva, ó. O que a gente quer selecionar? Tudo que está no modelo ou um componente em específico. A gente quer tudo, né? Então coloca aqui, ó, todo o modelo. Aqui embaixo, ó, níveis de componente. Você quer todos os componentes que estão no projeto ou você pode colocar aninhado. Por exemplo, componentes que estão dentro de componentes, como eu expliquei aqui para vocês, ó. Então você pode colocar o número 1, ele vai pegar somente o componente externo. Se você colocar o número 2, ele vai pegar o componente externo mais o que está lá dentro. Então você tem uma variação muito grande. Geralmente, pessoal, a gente deixa todos aqui, tá? Porque não tem como a gente ficar sabendo componente por componente. Fica aí um pouquinho difícil, tá? E aqui, ó, formatar as colunas. Então nós temos definição de nome, descrição, o nome da entidade, a camada, ó, layer. Você tem os tamanhos dos objetos, ó, o tamanho dele em X, o tamanho dele em Y e o tamanho dele em Z. Então vamos imaginar assim que nós temos uma porta de 2,10 por 80. Então você colocaria aqui no X 80 e no Y e no Z, perdão, 2,10. Então você já consegue colocar tamanhos exatos nas suas tabelas, tá? Eu vou explicar isso aqui melhor para vocês depois. Material, caminho, preço, quantidade e assim por diante. Então, ó, se eu quero que esse elemento faça parte da cabeça de chave da minha tabela, eu seleciono ele e clico nesta seta para a minha direita. Aí ele entra para cá, ó. Atributo do relatório. Então, eu coloquei definição de nome. Eu vou colocar preço, que foi o que a gente colocou lá. Ele aparece aqui. Acho que é só isso, né? Tamanho, talvez não consiga pegar alguma coisa. Não sei se vai dar certo o tamanho, né? Vamos pôr volume. A gente consegue pegar o volume lá da parede, né? Tá bom?
Aqui, ó, ele pega, coloca tudo aqui embaixo, pessoal, o relatório. Mas se você colocar em cima, ele vai criar um tipo de uma cabeça de chave, um subgrupo, tá bom? Então, por exemplo, ó, você colocar aqui em cima, ó, quantidades, pode ser que ele aceite lá em cima, ó. Olha lá, tá? Então, vou colocar aqui ó, o nome aqui em cima e quantidade embaixo. Então, eu tenho definição do nome, eu vou ter preço, volume e quantidade, tá bom? Um pouquinho mais aqui do lado, nós temos o formato. Geralmente, pessoal, a gente deixa decimal em metros, tá? E aqui embaixo a precisão. Essa precisão, na verdade, vai aparecer lá na tabela, tá? Por exemplo, se tiver metros, medidas mais quebradas, ela vai aparecer aqui, tá bom? E aí você pode vir aqui em salvar alterações, caso você tenha alterado esse relatório, ou você pode executar o relatório. Quando você clica em executar relatório, ele vai te mostrar aqui ó, uma pequena tabelinha. Deixa eu só ajustar aqui, não sei se vai dar para mim clicar, porque ficou um elemento muito grande aqui, ó. Tá? Ele pegou esses grupos todos aqui e pegou o volume, né? Ó. Ele pegou todos os volumes cúbicos aqui, ó. Tá? Mas dá para você ver aqui uma coisa bem interessante, ó. Definição do nome. Nós temos aqui, ó, parede, tá vendo? A parede do andar superior é aquele componente que a gente criou, que é esse que está aqui, ó. Tá? O preço dessa parede ó, vai custar 60 mil reais, tá? E aí ele mostra o volume cúbico, considerando, obviamente, ali, né, o cimento, né, considerando a areia, bloco e tudo mais, tá? Que é um valor tudo hipotético, tá, pessoal? E nós temos aqui, ó, olha só que legal, pessoal. A porta, olha lá, código 10 está aqui ó, com 470 e tá a porta código 20, 450,9. Olha aí que legal. Então você consegue gerar um relatório, tá? Para você constituir depois. Ó, ele mostra aqui a quantidade de portas, ó, a quantidade daquela parede, obviamente que ela vem com uma, né? Porque a gente considerou tudo junto, tá? Então dá para fazer desta forma aí os seus relatórios. Se você quiser fazer diferente, você pode vir aqui em voltar. Eu vou tirar aqui ó, o volume cúbico, eu clico, coloco para a esquerda, não quero cúbico. Eu vou colocar, por exemplo, camada, por exemplo. Ó, vamos colocar aqui, ó, tem o tipo, que é aquele classificador que a gente colocou. Vou colocar ele agora, que é o tipo, né? E vou colocar camada então, tá? Então entrou esses dois aqui e vamos executar o relatório. Olha só, então aqui já mudou um pouquinho, ó. Eu tenho a definição, tenho o price, que é o preço, a quantidade, ó. Aqui, obviamente, que entrou todos aqueles grupos, tá? Ele dá esse nome gigante aqui, mas mostra aqui, ó. Por exemplo, a maçaneta está na layer 0, tá? A porta aqui, ó, ela foi feita, né? Ó, aqui, ó, planta do pavimento superior, tá? Deixa eu só ver direitinho. Ó, o tipo aparece aqui, ó, IFC Wall, Door, que a gente colocou lá, né? É isso mesmo, ó, tá vendo aqui, ó? Então ele considerou que os grupos de cima, esses 57 grupos, estão todos nessa camada. A marca aqui, ó, maçaneta e modelo, possivelmente é alguma camada que veio lá da porta, tá na layer 0. E as portas, como a gente inseriu elas lá com a camada pavimento superior, ela acabou ficando nessa camada pavimento superior. Olha lá, tá? Mas de forma que você pode observar que você pode alterar esses relatórios conforme as informações que você colocar. Aí você pode vir aqui em salvar ou voltar lá e fazer mais alguma alteração, tá? Depois, pessoal, tem essa opção de baixar, que você vai baixar ele com um arquivo de separação de vírgulas do Excel, tá? Eu não vou mostrar para vocês aqui agora, mas aí eu mostro mais para frente para vocês. Como salvar, tudo bonitinho, e como abrir adequadamente também lá no Excel. Porque senão vem um monte de código, um monte de coisa, vocês não vão entender, tá bom? Eu explico direitinho para vocês. Para fechar a nossa aula, pessoal, deixa eu só fazer um pequeno comentário com vocês. Tudo isso daqui que eu mostrei na aula de hoje, eu estou utilizando aqui uma versão 2019 Pro, tá? Estas informações de você vir aqui em arquivo, gerar relatórios, neste formato aqui, ó, nessa janela, nesse formato, está presente em versões de 2018 para cá. Então, se você está com uma versão um pouquinho mais antiga, antes de 2018, pode ser que isso daqui nem exista ou que seja totalmente diferente. Aí você vai pensar assim, professor, mas e aí, não vai dar para me acompanhar o curso? Não, pessoal, fique tranquilo. Qualquer coisa que eu for desenvolver aqui no curso, eu já vou deixar tabelas prontas, planilhas prontas e salva dentro das pastas. Se não dá para você gerar o relatório
agora, de imediato, né? Obviamente que é interessante que você tenha uma versão mais atualizada, mas vamos supor que de imediato você não a tenha. Então eu vou deixar essas planilhas, esses relatórios dentro das pastas temas, e aí lá nas aulas de layout, aí sim eu explico para vocês como trazer as planilhas de Excel ou como trazer ali tabelas para dentro das pranchas de desenho, tá bom? Fique tranquilo que tudo que a gente for desenvolvendo aqui eu vou explicando e mostrando para vocês detalhadamente e deixando os arquivos aí separados também, tá bom? Bom, esta daqui, pessoal, eu vou deixar essas duas portas provisoriamente aqui também, tá? E aí nas próximas aulas nós vamos começar então a inserir componentes. Nós vamos colocar aí outros elementos como janelas e algo mais, tá? Lembrando sempre aquela dica que eu comentei com vocês. A gente não vai deixar o nosso projeto sobrecarregado. Então a gente vai colocar apenas no modelo 3D elementos que são feitos em uma obra. Como eu comentei, uma pia, né, um vaso sanitário, algo nesse sentido. Outros elementos como um vasinho de flor, geladeiras, sofás, isso daí a gente vai ver bem mais para frente, tá bom? Pessoal, então muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho e aguardo vocês aí firmes e fortes na aula de número 11. Tchau, tchau, pessoal!